Olá! Mais uma terça literária aqui no canal A Voz Literária. Gente, eu começo já brindando, olha lá. Estamos comemorando 1 ano da revista Ser Mulher Arte. Acabei de sair da live, gente, da comemoração da mulherada lá, artistas, escritoras. Então, estou aqui com meu amigo, professor Lau Araújo. A gente vai bater um papo super importante. Além, né, da literatura, que é extremamente importante, porque o canal realmente é focado nas discussões das letras, o nosso querido convidado, Lau Araújo, tem um livro muito especial chamado ABC das Escolas, que foi publicado pela CRV em 2020. E ele vai comentar um pouquinho a respeito desse livro, que trata sobre automutilação, sobre bullying, sobre depressão infantil, juvenil, entre outros assuntos. Então, eu estou muito feliz de abrir fevereiro. Vocês receberam, né, gente, a programação. Eu divulguei no Facebook, divulguei no Instagram. Então, nós temos uma programação imensa novamente, com muitos convidados. Então, por exemplo, hoje a gente recebe nosso querido Lau Araújo, de Salvador. Dia 9/2, na próxima terça, Cris Herman, que é a diretora da revista Ser Mulher Arte. Dia 16/2, Rosalie Gale Sanches. Para quem acompanha o canal, eu fiz a resenha do livro de contos dela, Ramos e Outras Estranhezas. E para finalizar, as terças literárias, dia 23 de fevereiro, Maria Valéria Rezende. Gente, escritora brasileira, bam, bam, bam. E também as nossas resenhas, gente, todo domingo, para quem está começando agora no canal, às 19 horas, eu faço a resenha ao vivo. Então, nesse domingo próximo, dia 7, 40 dias, de Maria Valéria Rezende. 14 de fevereiro, Coração Pensa Constantemente, de Rosângela Vieira Rocha. 21 de fevereiro, Poética e Andorinhas, de Salomão Souza. E finalizo com um livro escolhido por vocês, o livro do mês, Hamlet, de Shakespeare. Gente, então, a programação já está disponível, espero que vocês tenham gostado. E, Lau, bem-vindo ao canal. E eu começo sempre com a pergunta, porque você é um colega de letras. Quando você ouviu pela primeira vez a voz literária ou a língua portuguesa, porque eu estou achando que a sua parada é mais a língua. Bem-vindo, Lau. Muito obrigado. Boa noite, Cristiane. Boa noite a todos do canal. Prazer poder estar aqui com vocês e compartilhar esse momento aqui nessa noite. Então, na verdade, foi pela literatura. Eu gostava muito de escrever, de ler, né? Então, o que me levou para a Academia de Letras foi justamente a literatura. A primeira vez que eu ouvi a voz literária, eu tive até um processo inverso, né? Eu comecei pela escrita e depois eu fui para a leitura, né? O que não é aconselhável, né? Porque a gente primeiro precisa ler para conhecer e depois escrever. Mas eu sempre tive uma imaginação muito fértil. Eu criava muitas coisas. Uma conversa, para mim, já gerava uma história. Uma letra de música já me inspirava a criar toda uma narrativa ali a partir daquilo que eu escutei, né? Então, eu criava muito, fazia várias escritas. Meu pai comprava caderninhos para mim, para poder escrever, né? Não tínhamos muitas condições, então depois ele me deu uma máquina de datilografar, né? E aí eu ficava em casa naquela barulheira daquela máquina, né? Batendo para lá e para cá, e empurra para lá, volta e digita e bate de novo, e depois volta, né? E aí foi assim que eu comecei, e depois eu fui desenvolvendo a leitura, né? Conhecendo alguns autores, obviamente como um bom baiano, né? Você já apresentou como daqui de Salvador, fui conhecer Jorge Amado, né? Capitães da Areia, e várias outras, né, literaturas do Jorge que definem bem a realidade da Bahia, o jeito nosso baiano de ser, né? E aí, então, eu mergulhei nessa questão mesmo literária. E quando veio essa época de adolescente, né, de vestibular, naquela época o Enem não era tão forte, o Enem era só um exame mesmo para avaliar o ensino médio, veio essa coisa do vestibular, o que fazer e tal, todo mundo naquela indecisão, tentando descobrir que profissão seguir, etc.
então, minha única dúvida era de que matéria eu seria professor, porque eu já sabia que eu queria ser professor, né? E aí, por que a dúvida? Porque eu também tinha uma grande paixão por história. Gostava muito das aulas de história, participava das aulas de história, então ficava naquela coisa. Tanto que quando eu fui fazer o vestibular, nós tínhamos a possibilidade de apresentar duas opções, né? Então, na opção 1, em uma faculdade, eu coloquei letras, opção 2, história. Na outra faculdade, opção 1, história, letras, mas sempre buscando uma das duas alternativas. E aí passei para letras, né? E conheci esse universo maravilhoso da academia. Viajei bastante o Brasil, né? Tive a oportunidade de participar dos encontros de letras que nós organizávamos nas universidades pelo Brasil inteiro, Nordeste inteiro, viajei nos encontros regionais de letras, semanas de letras que eram feitas nas universidades, sempre que eu sabia, eu era convidado, tinha uma oportunidade, eu embarcava, e também veio acontecer de conhecer algumas pessoas, alguns nomes da literatura nesses encontros, né? E outros nomes da gramática, mas eu confesso que realmente minha grande paixão sempre foi mais essa. Tanto que depois, né, eu criei um canal no YouTube e nesse canal eu sempre postava muito mais literatura e produção textual do que gramática. Até que as pessoas começaram a cobrar. Ó, a gente precisa de umas dicas de português, dá umas noções aí e tal. Aí eu comecei a dar dicas de língua portuguesa e tal, e mergulhar um pouco mais em português. Mas o que me motivou mesmo a Academia de Letras foi a literatura. Mas é aquela velha história, né, lá? O professor de português sempre cobrado pela gramática. Ai, dá uma Sempre. olhadinha no cartaz aqui, professor, né, para ver se está certo, é a direção, a coordenação, né? Então, a literatura, às vezes, não é cobrada, né, pela É, sociedade, né, de nós, professores de língua portuguesa, e das suas literaturas, né? sim, Mas também a língua, o estudo da língua é maravilhoso. Agora com me certeza. fala, porque você fez letras e fez Isso. história. Fala um pouquinho, mas você está na escola agora. Dou aula, né? Eu concluí a faculdade de letras e aí veio o desejo de poder fazer a faculdade de história, né? Eu digo, não vou anular esse desejo por história, não. E aí, depois que eu me formei em letras, já no último ano da faculdade de letras, eu comecei a estagiar, assumi uma turma de terceiro ano do ensino médio até, né? E, para minha sorte, eu entrei no período que estava trabalhando literatura. Então, a professora me deu a turma para assumir e disse, ó, o conteúdo é pré-modernismo, Semana de Arte Moderna e Modernismo. Vai? Eu digo, vou. E aí comecei a dar minha aula falando muito sobre essa parte da literatura nossa brasileira, né? E aí fui para a sala de aula. Conciliei a minha presença em sala de aula com língua portuguesa com a faculdade de História. E aí cursei a faculdade de História completa também, né? Me formei. Ambas graduações foi aqui na Universidade Católica de Salvador. E depois, né, já formado de ambas as graduações, eu fui fazer a especialização em educação pela Universidade Federal da Bahia, mas acabei sendo levado muito mais para a sala de aula no sentido de letras, né, dando aula de literatura, de redação, de língua portuguesa. Foram poucas as escolas por onde eu passei com a disciplina de história, até que eu terminei me acostumando a realmente dar mais aula de português e literatura do que aula de história. Tem até alguns colegas que me cobram isso, colegas historiadores, que dizem, você parece que é mais português do que história. Eu digo, a vida me levou realmente a ser mais professor da área de letras do que da área de história, né? Mas consegui conciliar as duas coisas durante um período. Lembro que teve uma época que eu dava aula de manhã de língua portuguesa e de tarde em outra escola de história. E aí, aquela loucura, né? Dois planos de aula totalmente diferentes e tal, e aquele jogo para não chegar na aula de história falando de português e não chegar na aula de português falando de história. Mas, enfim, aí consegui levar e hoje estou realmente na atuação mesmo na área de letras, na área de língua portuguesa. E também, né, com os governos destruindo a disciplina de história, né, Lau? Então, Sim.
Português, por enquanto, eles não querem retirar da grade, por enquanto. Exato. E até com a BNCC, né, a exigência que se tem da BNCC é de que o português continua como obrigatório, né? Então, enquanto estiver mantendo português, dá para poder me segurar como professor de português e deixar a história realmente um pouquinho arquivada. Então daqui a pouco nem português, ó, igual Lima Barreto, vai ser Tupi-Guarani. Bom, eu queria falar um pouco da sua especialização. Você fez em educação. E o produto da especialização foi o livro, né? Se você puder mostrar lá, o ABCD das escolas, olha lá a capa, que nós iremos sortear um volume para quem participar mais da live perguntando. Então, ABC das escolas, automutilação, bullying, conectividade, depressão. Então, do ano passado. E foi nessa especialização que você acabou, né, desenvolvendo a pesquisa e você publicou o livro. Agora, a minha pergunta é, o tema está relacionado com a sua prática em sala de aula? Você percebe que em sala de aula os alunos, né, têm essa vivência emocional, né, da depressão, da automutilação? Como que o que te levou a fazer essa pesquisa tão fora, se a gente for pensar, né, de uma área mais específica da letras ou da história? E conta um pouquinho para a gente essa sua experiência desses assuntos em sala de aula que te levou, então, à publicação do livro. Pronto. Então, antes até, Cristiane, deixa eu só pontuar a questão mesmo do livro, né? Como eu falei, eu sempre escrevi muito, eu sempre quis poder ser escritor, ver meu trabalho publicado e etc. E nós sabemos que no Brasil não é fácil você ser escritor, né? Não é fácil publicar. Nós temos aí bons nomes, mas que infelizmente estão desconhecidos do mercado, até porque o crivo das editoras é muito complicado. Eu recebi não de muitas editoras, né? Consultei várias editoras tentando publicar e sempre tinha aquela coisa de não estamos no momento interessados, agora não, vamos abrir um outro período e etc. Tal. Então eu nunca conseguia publicar, né? E aí eu fui engavetando os romances que eu vinha criando, né? Porque a princípio minha ideia era a publicação de romance. Essa era a minha produção literária, que casa muito com o universo da Faculdade de Letras, que foi realmente o que eu escolhi para minha vida, né? E depois que eu fiz essa especialização, eu conheci algumas editoras que tinham como lema essa ideia de transformar TCC em livro. E aí eu tive que realmente fazer aquele jogo, né, vamos assim dizer. E eu cheguei para mim mesmo e disse, você quer escrever romance e até agora não conseguiu, mas você tem a chance de escrever um livro de pesquisa. Então começa com isso e depois você vai correr atrás de investir no seu sonho, né? Então o livro acabou também dentro dessa proposta, né, dupla, de poder ter essa inserção no mercado literário, né, e de atender a uma demanda da realidade dos meus colegas também dentro de sala de aula, né? E aí eu respondo isso que você pontuou. Ao longo dos anos que eu venho trabalhando, esse ano eu faço 10 anos em sala de aula, ao longo desse período eu observei muito essa coisa do fenômeno do bullying, né? Primeiro, a classificação do bullying com uma ideia de que é brincadeira, né? De que é algo de criança, né? E aí acontece até nas falas, às vezes, um recorte de gênero. As pessoas dizem assim, é coisa de menino, como se as meninas não praticassem bullying, né? E eu sempre fui observando isso e aquilo sempre foi me inquietando enquanto educador, né? De chamar a atenção da turma, de dialogar, de pedir para que aquilo realmente parasse, né? Aí, às vezes, eu ouvia, professor, mas a pessoa, né, a vítima do bullying, mas ele não reclama, ele não disse que está ruim, né? E aí depois com os estudos, a gente descobre que muitas vezes a pessoa não reclama por medo mesmo, né? Então ela prefere ficar quietinha, aceitar o apelido, o deboche, achando que aquilo ali pode passar, e não passa. Ela continua sendo vítima desse processo. Até que quando eu estava dando aula, Cristiane, em uma escola pública, eu conheci pela primeira vez a automutilação, né? Uma aluna minha, de apenas 13 anos de idade, ela sentou ao meu lado, no banco da escola, e ela acabou me falando, relatando que ela se automutilava e mostrando o braço.
né? E eu não tinha o menor conhecimento, não tinha nenhuma leitura anterior sobre isso. E para mim foi um choque duplo, porque além de ver aquela garota de apenas 13 anos com o braço todo repleto de cortes, eu também não sabia o que fazer naquele momento, porque tipo, a faculdade não preparou a gente para isso. A faculdade nos deu uma didática, nos ensinou teorias diversas, né, literárias e pedagógicas, de como se portar em uma sala, de como controlar uma turma, de como passar um conteúdo, mas ela não nos trabalhou, não nos preparou para lidar com as emoções desses alunos e com a realidade desses alunos, né? Então, naquele momento, para mim, foi muito duro, até que depois eu passei a ter mais conhecimento e senti a falta desse conteúdo no mercado, né? Tanto que quando eu conversava com meus colegas, eles diziam, na outra escola que eu trabalho tem casos, tem meninos também lá que se cortam, né? Também conheço casos, mas eu não sei o que fazer, eu nunca li nada, eu não conheço nada de leitura, ou o que eu tenho de leitura é pouca coisa, são alguns artigos de internet, etc. E eu disse, poxa, a gente precisa produzir um material, né, que vá ao encontro dessa necessidade desses professores, atender a necessidade desses professores e que possa servir de base, né? Não estou aqui dizendo que sou o senhor da automutilação e é a única voz a ser ouvida, não. Mas precisávamos desse material, né? E assim, quando eu fiz a especialização, eu decidi trabalhar com a questão do bullying. O meu TCC foi sobre bullying, né? E dentro dele eu discorria sobre as implicações dele, tais quais a automutilação, a depressão, etc. Eu falava sobre isso. E aí, quando eu comecei a produzir o livro, a princípio, o livro seria sobre bullying. Eu cheguei a escrever 2 capítulos, pensando só na temática do bullying. Foi aí que eu depois sentei, fiz uma releitura e eu disse, poxa, livros sobre bullying, nós temos vários no mercado, inclusive vários que foram referência para mim na produção do meu TCC, e que estavam servindo também de base na produção do meu livro, né? Eu disse, mas automutilação não tem. Eu digo, eu preciso ampliar. Eu não posso ficar só no leque do bullying. Aí nasceu a ideia do ABCD, né? De colocar esse A como a automutilação, o B do bullying, né? O C da conectividade pelos 2 viés, o viés da importância da tecnologia, né? Nós estamos aqui agora aproveitando disso, da conectividade, né? Você aí, eu aqui, e a gente consegue falar com o seu público, com as pessoas que estão acompanhando essa live, essa conversa nesse momento, e o lado negativo que tem da conectividade, do próprio cyberbullying, etc., e o elemento da depressão, né? Então, com o contato que eu tive desses alunos, eu ampliei o leque dentro do livro e decidi que não seria só um livro sobre bullying e que citaria a automutilação, mas que eu iria me debruçar realmente sobre alguns capítulos, apresentando o que é automutilação, como ser percebida a automutilação, quais materiais a serem utilizados para trabalhar e etc., né, para poder realmente atender a essa demanda, porque são professores que encontram esses casos e não sabem como lidar, são famílias que estão também sem saber como lidar, né, e são também os próprios estudantes que praticam ou que tem um colega que pratica e que também não sabe o que fazer, né? Então, o livro, ele nasce realmente de uma necessidade de resposta, né, para mim e para outros, porque realmente foi da angústia de um educador, não foi só uma coisa de pesquisar, de dizer assim, vamos fazer uma pesquisa e aí produzir o livro, etc. Não, foi de quem está no chão da sala de aula, né, e de quem vê isso no dia a dia. E realmente, para nós que estamos na sala de aula e recebemos uma situação dessa, é desesperador, é angustiante, e aí a gente precisa, tem que ter uma solução, tem que ter uma forma de dialogar. Então, foi dessa maneira, né, dessas percepções que eu tive, que o livro veio a surgir. Eu estou com um barulhinho aqui, gente, depois eu tento retirar aqui do meu celular. Então, eu queria que você falasse, tem algumas perguntas já, mas daqui a pouco eu faço, tá, gente? Deixa eu só fazer umas perguntinhas pontuais. No livro, você vai definindo, né, o que é automutilação, quais os tipos de bullying, né? E eu queria que você falasse, por exemplo, começasse, quais tipos de bullying que você identificou no seu estudo? Então, nós temos o clássico, né, que é o verbal, físico e moral, né?
Mas, além dele, você tem o escrito, você tem o material, você tem o social, você tem o psicológico, tá? Todas essas são formas de bullying. Eu costumo definir, tanto nesse livro, como nas palestras e conversas que eu faço, eu defino o bullying como um guarda-chuva, né? E aí eu digo sempre que o bullying é um guarda-chuva onde debaixo dele está ali comportando vários tipos de violência. Porque o que é o bullying, na verdade? O bullying, ela é uma violência sistemática repetida, tá? Que você pratica contra uma pessoa. Então, aquela ação que você provoca repetidas vezes contra alguém, aquilo é o bullying, né? O apelido, o xingamento, né? Aproveitar-se de uma característica que aquela pessoa tenha que você considere ruim, negativo, inferior, né? É gordo, é feio, é preto, tem sardas, é 4 olhos, né? E aí você começa a adjetivar a pessoa a partir disso, tá? Isso é uma característica do bullying. O bullying, ele pode se manifestar da maneira material, no sentido da subtração de materiais da pessoa, né, do colega. Isso acontece muito em sala de aula, né? O professor já está em sala, às vezes a aula é interrompida. Professor, pegaram meu caderno. Professor, pegaram meu lápis, tal. Isso também é uma prática de bullying, né? E aí você tumultua toda uma aula, você acaba com o trabalho de um profissional que estava ali com a aula preparada para poder desenvolver, porque você tem que providenciar, achar aquele material do aluno, quem foi que escondeu, tal. Mas era brincadeira. Não é brincadeira, né? Você tem o escrito, que seria justamente as pichações na carteira, nas paredes, né? Que você escreve algo sobre aquela pessoa e aí todo mundo já sabe que, é sobre fulano, tá falando de fulano. Não tem um nome, mas é sobre fulano, né? Você vai ter aí o social, que equivale às questões mesmo da classe social, tá? Ainda mais em escolas que você tem uma classe social elevada e você tem alunos que são bolsistas ou que até pagam realmente a mensalidade toda, né, por vários esforços que a família faz, mas a condição de vida não é a mesma, então isso também gera a prática de um bullying. E, fora tudo isso, ou somado a tudo isso, você tem o chamado cyberbullying, né? O cyberbullying é justamente todo esse tipo de violência, né, de prática violenta, levada para o ambiente virtual. Ou seja, aquela pessoa que sofria bullying na escola, de segunda a sexta-feira, quando chegava a sexta-feira, ela respirava e dizia, pronto, final de semana eu estou livre, né? Enquanto eu estiver fora da escola, ninguém vai me perturbar, ninguém vai me agredir, ninguém vai me fazer nada. Só que com o cyberbullying, isso acaba, porque onde quer que aquela pessoa esteja, o bullying vai estar também acontecendo, né? Então, criam-se páginas, perfis falsos, né? Espalham-se fotos pela rede, fazem vídeos, né, classificados hoje como memes, né? Então, você começa a fazer um tipo de reprodução da imagem daquele colega, daquele adolescente, daquela adolescente, e espalha isso na rede de modo que aquilo que era uma prática escolar é levada para uma prática virtual, e aí isso ganha proporções inimagináveis, porque nesse exato momento a gente não sabe o poder de alcance que nós estamos tendo, né? Quantas pessoas do Pará podem estar nos assistindo, mas quantas pessoas também do Japão podem estar nos vendo nesse exato momento, né? Então, esse cyberbullying, ele extrapola os muros da escola e aí ganha proporções realmente incalculáveis e o sofrimento daquela pessoa só aumenta. E aí pode desencadear um processo também de automutilação, né? Porque a automutilação, ela é por razões diversas, mas na grande maioria dos casos que eu consegui acompanhar e pesquisar, vinha uma origem aí também, ou uma raiz voltada para a prática do bullying, né? Por sofrerem bullying, esses jovens acabaram também desenvolvendo esse processo da automutilação. Eu tenho algumas perguntinhas, depois eu volto com as minhas. A minha irmã está participando. Professor, como está sendo hoje o apoio da direção escolar nestes casos de depressão, de automutilação e dos pais? Então, por exemplo, o professor diagnosticou, percebeu. Como é que funciona na escola, né? Psicóloga, coordenação, os pais, como eles veem isso? Então, Cristiane, nós temos um problema ainda hoje, que é de nem todas as escolas têm um serviço psicológico, né? Tem a presença de uma psicopedagoga, né? Ou quando tem um serviço psicológico, é bom também a gente evidenciar isso,
Às vezes, quando tem um serviço psicológico, é na presença da psicopedagoga, que não vai fazer o atendimento que um psicólogo faz, né? São coisas totalmente diferentes. Né? Então, assim, pela ausência desse serviço, desse atendimento, essa lacuna ainda precisa ser resolvida e preenchida, tá? Nós temos ainda essa dificuldade na realidade das escolas particulares, algumas particulares, e na realidade da pública. Infelizmente, né, houve um projeto de lei que foi relatado, ficou sob a relatoria da ex-senadora Marta Suplicy, justamente para que todas as escolas públicas tivessem esse serviço, e infelizmente o atual governo acabou barrando. Né? Então, hoje nós não temos essa possibilidade de que as escolas públicas tenham esse serviço, porque, infelizmente, a atual gestão do país entendeu isso como não necessário, né? O que é totalmente um retrocesso e a falta de sensibilidade de quem está à frente da nação e à frente do Ministério da Educação. Tá? Agora, no que diz respeito às direções e coordenações pedagógicas, eu tenho percebido que já tem acontecido uma certa mudança. Tá? Por quê? Porque antigamente era aquela classificação de brincadeira, né? Ah, vocês estavam brincando de botar apelido no outro. Ah, vocês estavam fazendo uma brincadeira sem graça. E aí eu sempre digo, gente, se é brincadeira, é engraçado. Porque a brincadeira é boa. Então não podemos classificar de brincadeira sem graça. Porque se é sem graça, não é brincadeira. Né? A gente tem que aprender a nominar realmente as coisas. Bullying é bullying. Né? Racismo é racismo. Tá? Eu não posso ficar inventando nomes para coisas que já existem com nome devido. Tá? Então, assim, as escolas hoje já têm começado a entender melhor a questão do bullying, a fazer algum tipo de discussão. Agora, sim, tanto o bullying como a automutilação e a depressão, quando é diagnosticado pelo professor, etc., levado a essas esferas, o que eu percebo é que há um chamamento da família para comunicar, tá? E uma orientação ali de como a família pode tratar por fora, certo? A escola, vez ou outra, faz algum tipo de debate, de intervenção, mas algo sempre pontual, não é algo frequente. Pouquíssimas são as escolas que realmente têm um acompanhamento durante todo um período ou uma política de acompanhamento sobre esses casos, sabe? Eu acho que isso aí também é algo que as escolas precisam começar a rever. Eu, particularmente, sempre digo que, para mim, nenhuma escola deveria começar um ano letivo sem antes tratar desses temas e dos temas emocionais. Eu acho que essa coisa de, primeiro dia de aula, bota, sua sala é aquela, a sala de fulano é aquela, vá para a aula da professora Cristiane, vá para a aula do professor Lau, e aí eu chego na sala e já vou logo dizendo o que é que eu vou fazer durante o ano. Aí você chega também na sala e já diz logo o que é que você vai trabalhar, como é que vai ser sua aula, como é que o aluno deve se comportar, quais são os livros que vão ser trabalhados, e acabou. Gente, é primeiro dia de aula. A gente tem um calendário a cumprir, mas eu acho que a gente precisava, nesse primeiro dia, fazer um outro tipo de conversa. E aí eu tenho tido experiência de algumas escolas que têm feito isso. O primeiro dia de aula não é nem para o aluno levar material, a escola mesmo diz, não precisa trazer, porque primeiro a gente vai fazer uma conversa, a gente vai andar pela escola, a gente vai iniciar uma vivência, para só depois realmente a gente ir para essa coisa do conteúdo, né? Então, tem tido muito isso. Com relação às famílias, né, respondendo a pergunta, nem todas as famílias, infelizmente, estão preparadas ou estão sensibilizadas a essa realidade. Né? Eu tenho casos de pais que, ao receber a notícia, foram agressivos com os filhos, inclusive dentro do ambiente escolar, né? Partiu para cima, dizendo, mas eu lhe dou tudo, você não tem por que estar fazendo isso, isso é frescura, que não sei o quê, eu passei por problemas maiores e não fiz nada disso, depressão de quê, tá inventando história e tal. Infelizmente, a gente tem tido esse tipo de reação, né? Então, não são todas as famílias que sabem realmente como receber. Outras, né? Outra parcela é aquela que, por total desconhecimento, se coloca realmente, né, na condição de pedir ajuda, orientação, de querer entender mais, pesquisar sobre o tema, buscar leituras, etc., e acompanhar realmente o adolescente. E tem outras que já têm algum tipo de conhecimento, então acolhem. Então, o número das que acolhem é um número menor, o número das que não conhecem e vão buscar conhecer é um outro percentual, mas a grande maioria, infelizmente, é daquelas que não acreditam no que está acontecendo e até buscam responsabilizar o adolescente, né, ao invés de acolhê-lo.
né, e acaba responsabilizando, sendo agressivo e perdendo a chance, porque aí é que ele se distancia mais, aí é que ele se fecha mais, né? E continua a prática da automutilação, continua mergulhado nesse processo depressivo e a gente pode, inclusive, chegar a perder esse adolescente, porque eu mesmo tive essa triste experiência de 2 ex-alunas minhas que se suicidaram. Uma logo após ter, um pouco depois ela foi mãe, né, pouco depois do aniversário de 1 ano do filho, ela tirou a própria vida, e uma outra adolescente de 15 anos, agora em meio à pandemia, ela já vinha com processo de automutilação e de depressão, e aconteceu de agora, nesse período da pandemia, em virtude do isolamento, já fora da sala de aula e toda a carga que ela já tinha, ela acabou por se suicidar também, atirando-se do prédio com apenas 15 anos de idade. Então, a gente precisa realmente ter essa sensibilidade, ter esse entendimento da escola e das famílias, essa parceria que a gente sempre cobrou, né, de parceria escola e família. A gente precisa aprofundar isso verdadeiramente, porque, do contrário, o número de suicídio entre adolescentes só vai continuar crescendo. E o Brasil é um país que tem altos índices de suicídio juvenil. Olá, a sua relação com os alunos, né? Como você tem ciência desses casos, né? E a gente sabe muito bem que, às vezes, no meio, né, entre colegas professores, tem aqueles que não ligam, eu vou lá, dou minha aula, volto, aprendeu, não sou psicólogo, não sou... A gente sabe desse discurso. No seu caso, então, você é aquele professor que realmente tem essa preocupação, além de sala de aula. Aí eu queria saber se a sua relação com os alunos, né, é próxima, se eles viram em você uma figura acolhedora, aquela pessoa que ouve, né, que dá o espaço, né, você cede seu tempo para aquela criança, para aquele jovem conversar. E isso ocorreu ou ocorre, né? Você acha que depois da publicação do seu livro aumentou a procura dos alunos? Como que é essa sua relação antes e depois do livro? Então, eu sempre tive realmente esse entendimento de ir para além do quadro, né? De que eu não podia pensar em ministrar um conteúdo por ministrar e ignorar, né, aquelas 30, 35 alunos que tivessem ali com suas características, peculiaridades e problemas que todos eles passam, né? Então, eu sempre busquei realmente esse acompanhamento, né, esse espaço da escutatória mesmo, de ouvir cada um deles. E o interessante, Cristiane, é que muitos desses casos eu descobri através das aulas de redação. Porque na prática das aulas de redação, eu colocava o tema da automutilação. Eu fazia um debate prévio, apresentava o tema, colhia deles o que é que eles já conheciam, e aí eu pedia uma prática de escrita. Fosse ali um exercício de aula, fosse até mesmo na avaliação, num teste, né, ou numa prova, eles tinham que escrever sobre o tema. E quando eu recebia o material para corrigir, eu não recebia uma redação, eu recebia um pedido de socorro. Porque eles usavam daquela redação para realmente desabafar. E aí o nível de informação que eles traziam era perceptível. Não estou aqui querendo, e nem nunca, jamais, desmerecer a intelectualidade dos meus alunos, mas você percebia que o que estava escrito ali não foi algo de embasamento teórico, de que eu li tal coisa e aí eu vou colocar isso na minha redação, vai contextualizar bem no meu texto. Não. Eles colocavam no texto aquilo que eles estavam vivendo, né? Então, eles lutavam para apresentar aquilo em terceira pessoa, mas você percebia nitidamente que eles estavam falando deles mesmos, né? Então, aí, quando eu devolvia a redação corrigida, eu sempre chamava para essa conversa, né? Eu fazia a correção que tinha que ser feita, né? Ortografia, etc., as técnicas em redação, mas aí eu sempre colocava um recado, eu sempre sinalizava alguma coisa, ou na hora de entregar, eu olhava no olho, né? E aí eu dizia, esse problema aqui, né? Você viu aqui que eu fiz algumas observações, tal, a gente vai conseguir vencer isso junto. E aí eles percebiam que eu não estava falando da pontuação, que eu não estava falando de gramática, que eu estava falando realmente de que eu tinha entendido que ele tinha descrito a própria realidade.
E aí, então, eles começavam a desabafar, a procurar, né, no particular. Outros faziam realmente no momento da sala, que eu botava minha turma em círculo, né, e aí vamos falar sobre o tema. Então, quando eles começavam a falar, eles diziam, professor, eu me corto. Professor, eu tenho depressão. Professor, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, tal. Então, eles começavam realmente a desabafar nas aulas. Tinha alguns que era o momento, né, sabe? Esperei tanto, agora eu vou falar. E aí eles começavam realmente a se colocar, né? E eu conseguia fazer essa acolhida, levar os casos à coordenação, conseguia fazer uma intervenção junto a alguns pais, né? E sempre me aproximando deles e mantendo o canal aberto para que a hora que eles precisassem eu pudesse ser contactado. Com relação ao pós-publicação, o livro ele vai fazer um ano agora, no mês de fevereiro, que foi lançado, né? Então, nós estávamos ainda antes da pandemia. Então, eu lancei o livro em fevereiro e março, né, no final de março, nós fomos surpreendidos com a suspensão das aulas, que a princípio seriam 15 dias, e depois ficou o ano todo, né? Então, com esse afastamento da aula presencial, do ambiente ali físico, alguns alunos diminuíram esse contato comigo, né? Porque na aula virtual a dinâmica era totalmente outra, né? O tempo de aula já passou a ser reduzido, alguns não eram nem mais 50, já eram 30 minutos de aula, tal. Então, várias coisas aconteceram nesse ensino remoto e, infelizmente, eu perdi a oportunidade de continuar esse acompanhamento, né? Alguns ainda continuaram por me ter numa rede social, né? De escrever, de falar, professor, estou bem hoje, ou hoje foi péssimo, né? Eu tenho alunos que têm meu WhatsApp particular, então aí eles me chamavam, né? Ou no direct do Instagram, e aí dizia, professor, estou passando por isso, tal, aquilo outro, né? Então, assim, houve ainda uma certa procura, mas eu sinto que isso foi menor, né? E é por isso a minha grande expectativa de que a gente consiga realmente incluir a categoria dos profissionais de educação nessa questão da vacinação, para que a gente possa realmente voltar com esse ensino presencial, né? Eu não sou contra a ideia de voltarmos, porque eu sinto que esses alunos realmente precisam regressar a esse ambiente presencial para ter essa acolhida, né? Para a gente poder ter esse diálogo. Então, antes havia uma procura maior, havia uma conversa, um canal de comunicação maior, mas com a pandemia isso foi limitado. Tem alguns comentários, eu vou pegar aqui o Murilo, ele fala assim, a fala sobre escola, repressão, até mesmo algo como um presídio, remeteu-me a Foucault, né? Punir e vigiar, provavelmente. Como isso poderia ser visto dentro da hiperconectividade caótica da atualidade? É aquilo que você estava falando, né? Lá, presencialmente, os alunos se aproximavam, você trazia essa discussão, todo mundo ali próximo. E aquilo, a mídia vem para ajudar, né? Por exemplo, como canais de literatura, bom, enfim, a mídia vem para trazer também coisas boas, mas a gente sabe que essa geração fica conectada o tempo inteiro. E aí você traz, né? Você conceitua, né? O que é o excesso de conectividade. Então, eu queria que você explicasse o que é o excesso. Então, quando os pais, eles olham, isso está excessivo e é prejudicial. Então, vários especialistas, né, da área de saúde, da psicologia, eles chegam até a quantificar o ideal de horas que uma criança, um adolescente deveriam passar em frente a um computador, né? E o que é excessivo, né? O excessivo é realmente aquilo que extravasa todo e qualquer limite, né? A partir do momento que o aluno ele vai para a aula dele, né? Quando ele tem um ambiente presencial, né? Ele vai para a escola presencial, e aí ele chega em casa, ele se tranca no quarto, né? E do horário do almoço até a madrugada, ele está conectado, jogando online, né? Conectado com pessoas conhecidas e desconhecidas, inclusive até dele. Às vezes ele não sabe quem é aquela pessoa com quem ele está conversando, que ele adicionou, que pediu para seguir ele, né? Às vezes eu conversava até, às vezes chega a solicitação para mim, e aí eu vejo que em comum comigo tem algum aluno. Aí eu digo, quem é essa pessoa? Aí ele responde, é fulana de tal, é aluna lá da escola. Eu digo, tudo bem. Aí, de repente, eles me dizem assim,
é uma menina aí que pediu para me seguir, eu nem sei quem é ela, eu digo, pô, você não conhece a menina, ela pediu para te seguir, agora ela já achou o meu perfil, eu também não sei quem é ela, tal, então assim, eles adicionam qualquer pessoa, eles querem ter seguidores, eles querem ter likes, né, eles querem ter o maior número de curtidas possíveis, e às vezes eles não sabem com quem eles estão se relacionando. Então, assim, fica excessivo, aliás, até, só para poder citar o caso do Instagram, o Instagram chegou até mesmo a tirar aquela coisa de você quantificar, né, visualizar quantas curtidas teve, porque algumas pessoas estavam chegando a esses casos excessivos, né, de se eu não tiver nenhuma curtida, de se eu não tiver o máximo de curtidas, eu estou mal perante as pessoas não estão gostando do que eu postei, e etc, né? Então, assim, é excessivo quando você cria muitas redes, quando você fica mergulhado nessas redes, quando você passa horas e horas jogando, você deixa de se alimentar, você deixa de ter uma vida comum, né? Você não consegue estar em um outro ambiente que não seja o virtual. Você sai até, mas você continua com o olho no celular, né? Você está num jantar, mas você está olhando o celular. E aí você não conversa com as pessoas, você não dialoga. Tem um capítulo nesse livro que eu batizei de a geração que toca a tela, mas não toca o outro, né? E nós somos de uma coisa mais de toque, né? A gente se toca, a gente se olha, né? Aquela coisa de a pessoa virar assim, de repente, o rosto e você dizer, ô, presta atenção, olha para mim, né? E essa geração não tem isso, né? Não se olham nos olhos, não se tocam, né? É tudo muito ali no digital. Estou aqui do seu lado, aí eu quero lhe fazer uma pergunta, eu não lhe pergunto, eu lhe escrevo. Eu mando uma mensagem instantânea para você, né? O filho está no quarto, a mãe está na sala, aí a mãe da sala escreve para o filho, quer comer alguma coisa? De lá ele responde, agora não que eu estou jogando, depois eu como, né? Então, isso fica realmente excessivo e isso traz problemas diversos, né? Traz o problema de saúde, né? Traz o problema de realmente um isolamento social, a pessoa já não consegue mais conviver com a outra. Se já tinha dificuldades antes de uma convivência, de trabalhar em equipe, com essa coisa da conectividade, torna ainda pior, né? Então ela se isola mais ainda, ela não quer ter contato com outros, tá? Ela passa a ser vítima, como eu falei, do bullying virtual, né? O cyberbullying, ela passa a praticar também isso. A gente precisa também destacar muitos dos casos de bullying que acabaram sendo noticiados, né, com grandes tragédias, fora do Brasil e no Brasil, é o caso de Suzano, o caso de Realengo, que deu origem à Lei Nacional de Enfrentamento ao Bullying, né, o caso ali do Colégio Goiás, daquele aluno que entrou armado e etc. Muitas dessas coisas é planejada dentro da casa das famílias, ali naquele momento que a criança está conectada com terceiros e as pessoas não sabem, né? Em cada capítulo aqui do livro, eu coloco uma frase ou um trecho de uma música. E aí eu trouxe o trecho de uma música para falar sobre essa coisa da conectividade, que é aquela música do Belchior, que ele fala assim, está em casa guardado por Deus, contando viu metal, né? Na música Como Nossos Pais. Só que quando ele fala está em casa guardado por Deus, ele está se referindo aos pais. Eu fiz uma troca. Eu trouxe para a questão dos filhos. Por quê? Porque na minha conversa com os pais, eles diziam isso. Meu filho fica em casa o tempo inteiro no computador, mas pelo menos ele está em casa, professor. Melhor do que estar na rua. Na rua é muita violência. Engano seu. Em casa ele também está suscetível a violências, né? Em casa também ele está numa condição de ser praticante de uma violência, porque, como eu citei, os meninos, por exemplo, do caso de Suzano, eles ensaiaram tudo dentro de casa. Eles combinaram de casa, dos seus computadores, né? Tem até um que era criado pelo avô e uma equipe de reportagem, quando entrevistou, disse, minha filha, eu não sabia. Eu via ele lá no computador, fazendo as coisas dele, mas eu nunca imaginei que ele estivesse comprando arma pela internet. Eu nunca imaginei que ele estivesse bolando entrar numa escola para poder matar pessoas, né? Então, assim, nós precisamos que as famílias realmente tenham essa atenção maior, né? E de imposição mesmo, de chegar e dizer, ó, já deu, você precisa sair daí, né? Ninguém está dizendo que não tem que estar conectado, que não tem que usar os recursos, tá? É uma crítica também que eu faço no livro, quando eu falo sobre os professores que são resistentes, por exemplo, à ideia de abrir a aula dele para um novo, de ter uma aula conectada, de ter uma aula diferente, né? Então, eu falo sobre isso. É importante que a gente use da tecnologia, mas tudo precisa ter um limite, né? Eu não posso viver de ficar aqui o tempo inteiro conectado. Eu preciso ter um momento meu,
eu preciso ter um momento com minha família, eu preciso ter um momento de ler um livro. Ah, professor, não, porque eu baixo e-book e tal. Beleza, tem esse livro meu também na versão online, mas lê um livro. Pega ali, olha a estante de Cristiane aí atrás, quantos livros, né? Então, assim, a coisa do físico, a coisa de você realmente poder ir para um outro lugar, de tipo, ó, eu vou à praia, né? Vá à praia, vá ver o mar, né? Vá fazer outra coisa, saia dessa coisa virtual, porque às vezes ela conhece tudo de tecnologia, ela sabe ligar, ela sabe desligar, ela sabe conectar. Às vezes, quando o professor está em alguma dificuldade na sala, o aluno vai lá e ele mesmo mexe, ele resolve tudo, ele, não, professor, é assim, tal, não sei o quê, né? Quando eu abri o canal no YouTube mesmo, vários me procuraram, professor, bote isso, bote aquilo, faça tal coisa, use tal ferramenta, que não sei o quê. Eles são ótimos para isso, e nós não estamos dizendo que não tem que ser, mas eles precisam ir além disso. Eles precisam sair desse virtual, né, e ter realmente um momento presencial. Então, o excessivo, né, a hiperconectividade negativa é nesse ponto, quando realmente você deixa de ter uma vida real, né, e passa a ter uma vida virtual e viver em virtude disso, de esperar curtidas, likes e opiniões alheias, né, de que as pessoas venham achar ótima aquela foto que você postou, quando na verdade você está mal, você está depressivo, você está chorando. Aí você posta uma foto rindo, e aí você, derramando lágrimas, você diz, olha, foram 50 curtidas, foram 300 curtidas, olha, essa daqui deu mais do que a outra, né? E não é a realidade. O que você está falando, assim, está passando tudo aqui na minha cabeça. Eu estou com o meu menor aqui, ele está ouvindo, mas eu queria que os outros dois que estão no quarto, no computador, também tivessem ouvido o que você está dizendo. Eu estou aqui, você está falando e eu estou ouvindo. É assim mesmo, é isso mesmo. E é dificílimo tirar esse povo da internet, sim, tirar do computador, é algo assim. E aí tudo, a justificativa é a pandemia. Então, a gente não pode sair, a justificativa é essa, sabe? Bom, a Gilda Mariano disse assim: os professores de língua portuguesa, em geral, têm uma maior proximidade com os alunos, seja através de debates ou da produção de textos. E não raro nos deparamos com pedidos de socorro por parte dos alunos. É muito comum que a redação, sim, ela passa a ser um diário pessoal, né? Então, isso é aquilo que você falou. Então, a Gilda também fez essa observação. E abre um gancho, abre também uma oportunidade de a gente explorar outros gêneros textuais, né? Aproveitando também a temática do seu canal, né? A gente poder usar de outro gênero, o professor não ficar limitado àquela coisa de ensinar a técnica de redação para o menino tirar uma boa nota no Enem, né? A vida também vai além do Enem, tá? Sim. Então, trabalhar outro gênero textual, né, permitir que ele possa se colocar, porque assim, na redação dissertativa, modelo de Enem, é terceira pessoa, é cheia de regras, às vezes ele não vai conseguir se colocar, mas se você trabalha com ele, o gênero do diário, o gênero da crônica, aí você percebe como ele vai realmente se colocar e fazer esse pedido de socorro que eu citei, que a Gilda também destacou aí. Poesia, música, né? Sim. Por incrível que pareça, a desvalorização proposital do professor pela política educacional enseja os alunos a fazerem bullying com o professor, quer dizer, entre eles. Bom, o desrespeito com o professor na sociedade brasileira já vem há décadas, né? Sim. E cada vez piorando mais. Exatamente. O bullying entre eles e o bullying. Eu queria que você, a gente já está quase 50 minutos, a gente já está quase acabando, Lau, que você explicasse um pouquinho como que é depressão infantil, juvenil. Se você, no seu estudo, viu alguma diferença, né, da depressão do adulto, se eles se fecham mais em relação a esse sentimento, eles demonstram menos que o adulto, demonstram mais, o que você sentiu na sua pesquisa? Olha, eles... o que a gente pode observar com relação à depressão, no que diz respeito à essência da doença em si, ela é uma característica, ela tem características comuns tanto para o adulto como para o adolescente e também para a criança, tá? Mas eu percebo que no adolescente, né, que é até um público com o qual eu trabalho muito mais, porque eu sempre trabalhei do sexto ao ensino médio, né, o que eu percebo mais e o que eu pude perceber para fins também desse estudo é que, em alguns casos, eles conseguem falar mais do que o próprio adulto,
né? Eu acho que, em alguns casos, o adulto se isola mais, né? Por acreditar que ninguém realmente vai dar atenção, né? Por acreditar que ele vai ter que resolver aquilo sozinho, né? Ou por criar qualquer tipo de outro pensamento, né? Que corrobore para que ele venha manter aquele isolamento de uma maneira mais firme, né? O adolescente, ele ainda tem aquela esperança de que alguém vai acolher. Agora, ele só tem uma questão que é realmente de quem ele vai buscar para esse acolhimento, porque ele não se abre para qualquer pessoa, né? Ele não se abre para qualquer pessoa, ele não conversa com qualquer um, né? Você tem lá um número de 13 professores, né? São 13 disciplinas tradicionais, né? Ele não vai conversar com os 13, ele vai eleger um, né? E esse um precisa realmente ter uma sensibilidade de entender que se ele foi escolhido, né, ele vai precisar minimamente dar uma atenção. Não estou dizendo também, o professor agora, além dos problemas que ele já tem, da realidade educacional, ele agora vai ter que ficar adotando um aluno em cada espaço. Não estou dizendo isso, mas é que pelo menos ele entenda que aquele aluno viu nele realmente um ponto seguro, né? Alguém que ele pode conversar e desabafar. Então, o que eu percebo é, no que diz respeito à doença, ela tem essa semelhança para ambos os públicos, mas no que diz respeito à conversa, né, eles se abrem mais do que seria costumais em um adulto, né? Então, acho que até mesmo por essa expectativa de ajuda, né, de entender que não deve sofrer, né? Eu acho que nós adultos chegamos em algumas fases, em alguns momentos, que a gente se acostuma, né? A Marina Colasanti, ela tem um texto que fala sobre isso, né? A gente se acostuma, mas não devia, né? E eu acho que o adulto, ele tem muito disso, né? Ele vai se acostumando com algumas coisas que o adolescente não, que é característica da adolescência, né? Aquela coisa da rebeldia, do protesto, do inconformismo, de não aceitar. Então, quando eles começam a desenvolver a depressão, eles ainda tendem a buscar um socorro. Mas se realmente eles não encontrarem isso em espaço nenhum, aí ele vai ser um adolescente com depressão com características de um adulto. Aí ele vai se isolar e aí ele vai tentar tomar uma medida drástica que pode chegar até a questão do suicídio. E você tem algum filme, sei lá, para indicar, algum livro, ou algum filme que também você já passou para os alunos? Porque às vezes tem muito professor aqui acompanhando. Não sei se você tem essa indicação. Tenho sim. Nesse Bacana. livro, inclusive, o último capítulo dele, eu intitulei como Tente Outra Vez, né? Como mudar o ABCD das escolas. E aí eu trago aqui projetos que podem ser executados em sala de aula, pela escola e pelos professores em particular, né? Aí eu tenho muito material pensando de maneira interdisciplinar, tá? Eu não fiz algo só para os professores de letras, eu fiz pensando também o colega de geografia, o colega de matemática, né? Para não dizer aquela coisa de, é porque minha aula não cabe. Cabe em todas as aulas, né? Nós precisamos pensar em todas as aulas essa temática, tá? E aí, além de projetos, seminários, oficinas que podem ser feitas, eu trago uma lista de livros e de filmes, né, que eu indico para que os professores possam trabalhar, possam assistir, preparar suas aulas, introduzir essas temáticas e possam também reproduzir em sala de aula. Eu vou destacar aqui dois, né? Um é um documentário, tá? Chamado A Peste da Janice, que fala justamente sobre o bullying cometido por meninas, tá? A história toda se passa em uma escola que só é de meninas, só do sexo feminino, né? Um documentário produzido no Rio Grande do Sul, tá? E A Peste da Janice, ela vai falar justamente sobre o bullying no aspecto social. E aí é o bullying provocado por meninas, para quebrar um pouco também essa coisa de que é coisa de menino, só o menino que faz bullying. Não, a menina também faz bullying, né? É um documentário curto, eu já trabalhei isso em sala de aula com os alunos, tal. Você tira aí 20 minutos da aula, dá para exibir, iniciar um debate com eles, fazer todo um trabalho bem legal. E o outro é um filme que é inspirado em um livro de mesmo nome, chamado Para Salvar uma Vida, do Jim e Raquel Brits. Esse livro, ele gerou um filme, tá? Se passa uma história americana, né? Uma escola americana, dois colegas, um inclusive chega um é vítima, né? Do bullying, de todo um processo, o outro é a estrela do time da escola, e aí esse colega, que é a estrela do time da escola, ele começa a perceber em volta dele essas situações, e aí ele decide criar ações
né, e mobilizar professores, mobilizar a igreja, mobilizar colegas, para que possam realmente fazer algum tipo de ação a fim de ajudar pessoas. Aí tem um menino que se automutila, tem a menina que é depressiva, tem a outra que sofre algum tipo de abuso, né? Então ele constrói, através dos personagens, um tipo de aluno, né, ou vários tipos de aluno que nós nos deparamos aí. Então é um filme bem interessante, está disponível no YouTube, dá para o pessoal assistir, e tem um livro, que é o mesmo nome, Para Salvar uma Vida, tanto o livro como o filme podem ser trabalhados também. E, inclusive, esse livro eu trabalhei uma vez como paradidático, né? Sugeri ele como paradidático, e, ao final da leitura, os alunos tiveram justamente que construir um projeto de enfrentamento ao bullying e à automutilação, né? E aí foi muito interessante, porque eles acabaram fazendo esse trabalho meu de escutatória de maneira mais ampla, porque eu escutava os meus alunos, e eles começaram a ir na sala dos outros colegas que não eram meus alunos e começaram a ouvir. E aí os meninos começaram a desabafar com eles e contar, né, o bullying que sofria, o como eles se sentiam. Nós descobrimos, para você ter uma ideia, Cristiane, casos de alunos que estavam se mutilando dentro da escola. Eles levavam os materiais para ir para dentro da escola eles fazerem a prática da automutilação. Então, quando eles diziam assim, professor, eu quero ir no banheiro, na verdade, ele não queria ir no banheiro por uma necessidade fisiológica, é porque naquele momento ele ia se cortar, né? E ninguém percebia, porque ele estava todo protegido, agasalhado, né? Então você não tinha como saber, porque também é uma característica, é importante a gente frisar isso, quem se corta não faz para aparecer, ela não quer chamar a atenção, ela se corta porque ela tem um problema, ela tem uma dor, né? E ela quer esquecer daquele problema através do corte. Então ela se corta para que naquele momento ela possa focar no corte e esquecer daquele outro problema maior que ela enfrenta. Alguns vão dizer, isso é loucura, é a sua forma de interpretar, né? Eles reagem dessa maneira. Então, diante do problema que eles têm, eles vão praticar o corte para que na dor do corte eles esqueçam aquela outra dor que eles possuem, né? Então, eu tenho um caso de aluna que tinha mãe depressiva e que ela se cortava para poder esquecer a depressão da mãe, né? Eu tenho um caso de aluna que a família ignorava, ninguém percebia a realidade dela, e aí, por isso, ela se automutilava, né? Então, assim, são várias as situações e vários os problemas que levam o aluno a cometer esse tipo de coisa, né? Mas sempre frisando, eles não fazem isso para poder se aparecer, para poder ganhar fama. Não, eles estão fazendo isso para poder tentar uma válvula de escape mediante a outros tipos de problemas que eles tenham, inclusive a depressão. Gente, é um assunto assim, aquilo, né? O seu livro, leitura obrigatória em todas as escolas. Gente, eu vou passar novamente o livro, vocês conseguem comprar na editora CRV, tá? O link está aqui, mas é só jogar, né? ABCD das escolas. Isso. Vocês já têm lá, tudo bonitinho, o link. Eu acho assim, para quem está vivendo, né, e convivendo em sala de aula, e até mesmo os pais, tá, gente? Precisa de uma leitura como essa. E eu não consegui ler, né, Lau? Eu estava falando para ele o livro antes da nossa conversa, mas a ideia depois eu quero me aprofundar, também como professora, como mãe, né? Então o link está passando aqui para vocês. O Lau também, gente, tem um canal no YouTube, tem o Facebook, vocês podem entrar em contato com ele, né, Lau? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, porque o assunto, assim, se deixar, tem pano para manga. Com certeza. E assim, agradecer, né, a sua presença aqui, mas daqui a pouco você já vai dar um recado final. Gente, eu vou falar o nome aqui do ganhador do sorteio, do livro. Eu falei no começo, né, aqui da live, que eu iria sortear um livro para uma pessoa que participasse, mas o sorteio só vale para quem escreve, comenta pelo YouTube, tá? Então, eu estou aí querendo puxar mais para o YouTube o canal. Então, pensando em tudo isso, pensando na participação, a ganhadora foi a Luciana Silva Ribeiro. Não sei se a Luciana está aqui ainda. Luciana Silva Ribeiro. Depois você entra em contato comigo. Você pode entrar pelo Instagram,
né, a Voz Literária, ou pelo Facebook, para eu pegar o endereço, tá, Luciana? Não sei se você está aqui ainda. E assim, só elogios, Lau. Ótimo professor, ó, o Daniel colocou, sou fã desse professor. Aliás, todo mundo ficou. O Ivair, que é professor em Minas, olha lá, mais um livro que não posso perder. E a ideia do canal, sabe, Lau, é trazer, por exemplo, as minhas resenhas, eu recebo muitos livros, ou pode ser contos, romances, poesia, de autores que não são muito conhecidos. E eu acabo fazendo a resenha desses livros para o público. Então, a ideia é realmente sempre convidar pessoas que têm resultados de pesquisa importantes como a sua, que têm publicação. Espero que você volte aqui com seu romance, né? Você tem os romances guardados, espero que você retorne ao canal. Né? Preciso desengavetá-los. Vamos começar a retirar isso da gaveta, né? E assim, e trazê-lo também para falar sobre isso. A Bibiana também, que trata muito desse assunto, a live maravilhosa, muito interessante. E eu só tenho a agradecer, Lau. E, gente, só lembrando que no domingo, às 19 horas, ao vivo, eu vou fazer a resenha de 40 dias da Maria Valéria Rezende. Eu queria também lembrá-los que na quinta eu vou colocar um vídeo gravado, eu vou colocar lá o correio, tudo que eu recebi em janeiro, eu recebi muitos livros, queria agradecer os escritores que enviaram, confiaram em mim, né, para fazer a resenha. Então, na quinta eu já vou deixar um vídeo no canal, não vai ser ao vivo, apresentando e comentando sobre esses livros que eu recebi no mês de janeiro, pelo correio, tá? E, Lau, você quer deixar uma mensagem final? Quero sim. Primeiro, mais uma vez, agradecer a você, né, pelo espaço aqui no seu canal, poder estar conversando aqui com essas pessoas, né, agradecer que esse debate, né, possa realmente ser ampliado, né, que essas pessoas todas que interagiram conosco aqui e as que não puderam interagir e tal, né, possam compartilhar, né, como você falou aí, eu tenho um canal no YouTube, o pessoal pode seguir lá, se inscrever, manter contato comigo, também tem o Instagram, @professor Lau Araújo, né, Lau com W, L-A-W, tá? Podem seguir lá também, e a gente vai mantendo aí uma interação, e que essa mensagem possa ser levada a outras pessoas, né? E dizer também para os adolescentes, né, que porventura estejam nos assistindo e onde essa live possa chegar, de que, como eu sempre digo, né, a lâmina ela não é a sua amiga. Então, não se corte, tá? Existe uma chance de você poder superar, por maior e mais dificultoso que seja o problema pelo qual esteja passando, tá? Acredite, certo? Busque pessoas, ajuda, desabafe, exponha, tá? O importante é não se isolar, o importante é não achar que está sozinho ou querer tomar qualquer tipo de atitude impensada, certo? Então, meu desejo é esse, de que esse debate realmente possa ser ampliado e que a gente possa realmente superar esse ABCD e trocar, como eu falo no último capítulo, trocar por um outro ABCD, né? E termos uma escola diferente. Desejar sucesso também a todos nesse ano letivo que está se iniciando, seja remoto, seja presencial ou híbrido, né? A gente tem falado muito sobre a questão do ensino híbrido, então, desejar a todos um sucesso, um 2021 maravilhoso para todos nós, que a gente consiga superar essa pandemia, vacina para todo mundo, né? E irmos em frente. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Lau. Deixa eu só comentar que a Rosali Gales Sanches, a escritora, olha lá o que ela disse. Não pude participar desde o início, mas parabenizo o entrevistado, entrevistadora, muito pertinente. Olha que legal, a Rosali, que estará conosco. Obrigada, Rosali. Lau, que lindo recado que você enviou para a gente. E assim, é aquilo, né? Começando as aulas, as minhas, semana que vem, desejando um ótimo 2021 para nós, professores. Com certeza. Esperamos aí fazer um ótimo trabalho, apesar de tudo que nós estamos vivendo, as perseguições, enfim. Gente, Lau, obrigada. Beijo também. Muito obrigado. Gente, ó, até domingo.